A SMV é uma iniciativa da Clint e nós queremos fazer a sua empresa vender mais. Para alcançar esse objetivo, criamos a SMV, uma semana com muito conteúdo que vai ajudar a crescer o seu negócio no digital. Prepare a sua mente para receber muitos insights e aproveite o vídeo. Olá, seja bem-vindo à Semana de Marketing e Vendas para E-Commerce do Clint Hub em parceria com o AAA Inovação e a Pessoalize. Eu sou o Bruno, eu sou gerente de comunidade aqui no Clint Hub e hoje eu estou com vocês trazendo um talk com o Fábio Mori, que é sócio e conselheiro da Tactics. O Fábio é vencedor do prêmio E-Commerce Brasil na categoria Operação e Execução, profissional de e-commerce e empreendedor digital do ano pela ABCom. Que currículo, hein, Fábio? Se apresenta aí para quem ainda não te conhece, para que a gente possa iniciar o nosso talk, que hoje vai ser sobre a importância da gestão de operações no varejo. Tá bom. Bom, prazer, eu que agradeço aí ao convite. É sempre bom, né, a gente expor nossos pensamentos, histórias e poder contribuir. Cara, acho que assim, minha história ela é relativamente simples num contexto geral. Eu tenho um histórico de executivo de 13 anos de varejo virtual, então é o único segmento no qual eu trabalhei. E acho que um pouco por conjunção do universo, um pouco por eu querer mesmo, e com histórico de ter passado por grandes corporações, fui Walmart, fui Submarino, fui CVC, fui Time for Fun, fui Finac, e fui Hermes Compra Fácil, e acho que a minha história ela é contada por um ganho de amplitude de escopo, né? Então eu já comecei como comercial, que no e-commerce, para nós, a linguagem não é venda, é compras, né? E de lá para frente eu cuidei de vendas, cuidei de tecnologia, cuidei de canais, logística, atendimento, call center, e aí eu acabei me completando como alguém que consegue governar todos os assuntos, talvez não mais muito técnico sobre todos eles, porque a evolução técnica dos assuntos é muito grande, né? Então, assim, eu digo assim, talvez com exceção de compras, se você ficar um ano fora, quando você volta, está tudo completamente diferente, né? Mesmo se você pensar em regime tributário. Então, especialmente, aliás. Mas acho que é isso. E por fim, depois desses anos de carreira executiva, há 3 anos eu sou sócio da Tactics, uma empresa de full commerce. Então, a gente desenvolve e opera e-commerce para terceiros. Basta o terceiro ter um produto, a gente faz todo o resto, a logística, o desenvolvimento, o marketing, a tecnologia, o fiscal, jurídico, tributário, atendimento. Esse é o nosso papel, né? Ser a incubadora de iniciativas novas, principalmente voltado para a indústria, e não só de bem de consumo, como agora a gente já está com alimentos, com serviços, a gente deu uma ampliada boa no nosso leque de opções. Também sou mentor da Endeavor há 3 anos, 4 anos já. Estou acho que no meu 8º, 9º caso que eu estou mentorando, e tem startups também que eu sou sócio e conselheiro. Uau! Onde que arranja vaga na agenda? Não tem quase, né? Não tem. Então, muito obrigado. Agora em home office, cara, agora então. Que o trabalho nunca para, né? Nunca para. Mas eu gosto muito disso, assim, que eu tô ligado em muitos assuntos, né? Eu tô em startup de música, por exemplo. Então, que legal! Então eu tenho uma amplitude legal de atuação aí, e é o que me faz bem, é o que eu gosto. Massa, legal. Então, hoje o nosso tema é a importância de gestão de operações no varejo e vamos começar lá do basicão. Como é que a gestão de operações pode garantir um resultado eficiente para o e-commerce? Eu acho que, assim, primeiro a gente tem que pensar em planejamento de pessoas para depois ir para os pilares, né? Acho que essas são as duas bases. Então, eu diria que um planejamento, às vezes parece simples de falar, mas não é, né? Porque o link da estratégia com a tática é algo difícil de fazer. Quando você fala assim, eu tenho uma estratégia de negócio, e você desce para um business plan, um Excel, cara, tem uma distância grande disso. Você pode ter só o Excel, ou você pode ter só a estratégia, ou você pode ter os dois sem links.
Eu acho que esse é o primordial, assim, você ter clareza das execuções que você quer ter. Um roadmap muito bem definido. E a partir disso você construir talvez não uma equipe interna, porque você pode ter muitos externos hoje, né? É muito comum, inclusive no nascimento de negócio, você trabalhar com muitas empresas externas, até freelancers, enfim, mas é a partir de um bom entendimento de planejamento estratégico, de uma tradução para um planejamento tático, é onde tudo começa. Porque é muito difícil mesmo, assim, eu imagino para quem está começando, acho que é uma boa parte do nosso público aqui, né, de quem está começando em e-commerce, que não quer dizer começar no digital, né, mas é normal que você tenha uma série de dúvidas sobre isso, mas o importante é você ter essa clareza dessa tradução e fazer uma revisitação desses planos ao longo do tempo. E uma vez que você tem essa base criada, né, tanto de plano quanto de gente, ou de estrutura, né, porque não necessariamente é interno, eu acho que uma coisa muito importante é você criar duas coisas fundamentais. Uma é o direito de errar, mas não o direito de errar duas vezes. Então, isso é muito importante, porque todas as suas convicções são revistas ao longo do tempo, né? Eu acho que isso é muito fundamental, assim, a gente não punir um erro, mas a gente ser muito doutrinado a não errar duas vezes a mesma coisa. Esse é um pilar fundamental para o desenvolvimento do negócio digital, porque você vai aprendendo e entendendo com ele ao longo do tempo. E a outra é você criar indicadores, na verdade, OKRs, né, Key Results, conjuntos de áreas, porque é muito comum também a gente ter uma visão de que, assim, quem vende, vende, quem faz, ou seja, o cara tem que vender e fazer margem. Quem cuida de mídia tem que dar retorno. Quem cuida da logística tem que entregar rápido, e por aí vai. Quando você não tem essas metas cruzadas, como, por exemplo, eu vou dar dois exemplos aqui. Eu acho que a forma mais eficiente de tratar marketing comercial juntos é ter uma meta comum de margem de contribuição de venda, menos impostos, menos despesas de venda, nas quais inclui mídia, e ter uma margem, uma M2, que a gente chama lá na Westwing, por exemplo, a gente chama de M2. Esse M2 é o conjunto de ações, tanto do comercial, que aí vai gerenciar pricing, vai gerenciar estoque, vai gerenciar a relação com o fornecedor, e o marketing vai estar junto, porque todos os investimentos de marketing estão somados nessa meta. E aí os dois vão brigar pela mesma meta. Quando cada um briga pela sua, acontecem coisas bizarras, que já vi muito acontecer, como, por exemplo, assim, o comercial, ele tem interesse de vender e fazer margem. O marketing tem interesse de fazer ROI. Aí, digamos assim, o que dá ROI para o marketing? Imagina que você cuida de um e-commerce com, sei lá, 100 mil SKUs. O que te dá retorno no marketing é vender celular, por exemplo, né? Celular, porque o ticket é alto, converte bastante, apesar do clique ser caro. Mas tudo bem, o cara vai olhar o ROI dele e vai estar explodindo. Só que para o comercial é ruim, porque o que dá margem é o acessório do celular. É vender o cabo, é vender a capa, é vender... Por aí vai. Isso falando só de telefonia, né? Então, quando você olha isso apartadamente, cada um vai estar brigando pelo teu, vai gerar muita audiência para o celular, vai gerar pouca audiência para o acessório, e aí vai estar fazendo venda, mas não está fazendo margem. Ou o contrário, né? Isso é só uma via da leitura. Então, para mim, isso é muito importante. E quando a gente fala de eficiência e eficácia, que acho que são um pouco os dois jogam juntos, uma coisa que é muito diferente em e-commerce para um lojista tradicional e que ele tem que se preocupar mais é chargeback, porque isso é uma realidade que ele não tem na loja física, né? Uma vez que o cliente na loja física ele imputa a senha dele, o lojista não tem risco daquela transação. No e-commerce é diferente. No e-commerce o risco da transação é do lojista. Então, acho que essa é uma preocupação nova que eu acho importante ter, e logística como um todo, porque é um outro jeito de operar, né? Você faz picking unitário, que é uma coisa que você tem que aprender a lidar com picking. Imagina que é um lojista que está usando o seu próprio armazém da loja para fazer venda no Mercado Livre, sei lá.
Esse cara vai ter que ele vai ter que aprender a lidar com aquilo, porque normalmente ele está ali, né? Atende no balcão, pega o produto que o cliente quer, entrega, passa no caixa e vai embora. Quando você começa a lidar com encomenda, é um outro jogo, né? Então, eu acho que esse é uma outra preocupação. Além de que, se ele estiver fazendo venda direto ao consumidor sem um marketplace, ele tem que lidar com uma rede de distribuição. Então, acho que acho que pontos relevantes para quem está nesse momento de transição. Mas você começou aí a sua fala falando desses pilares essenciais, né? Quais que você julga que são os pilares essenciais aí no âmbito varejista e quais desses a gente encontra no e-commerce? Então, eu acho que a gente só tem traduções. Eu acho que os pilares são os mesmos, né? Você pensa a essência de um varejista, o que que é um varejista? Ele é a solução da indústria para chegar no cliente, né? De várias indústrias que se relacionam com o varejista que chegam em clientes adequados para os produtos dessa indústria. Nesse ponto de vista, o que que é um varejista? Ele é um cara que tem portas abertas para fazer aquisição e retenção de clientes. Ele é um cara de organização, e aí faz-se isso digitalmente, só mudam os meios, né? Então, troca o panfleteiro pelo Google, Uhum. troca a mala direta por um e-mail, e por aí vai. Talvez tenha algumas lógicas diferentes, mas o pilar mantém-se de pé. Ah, sei lá, tu tem um caderninho de anotação lá do aniversário do cara, agora você tem uma ferramenta de gestão de e-mail que faz isso, né? E aí tem a experimentação na loja, que aí comunicação e informação. Isso talvez é muito. Isso assim, minha família é de comerciantes, né? Então, quando eu fui trabalhar com e-commerce, eu olhei e falei, nossa, mas por que que o meu chefe me cobra tanto de eu ter um conteúdo relevante? Porque você não tem vendedor, né? Então, o papel do vendedor é feito pelo conteúdo que você entrega, seja uma foto, seja um vídeo, seja uma opinião de um cliente. Então, esse é um outro pilar que continua existindo, traduzido de uma forma diferente, porque agora você não tem mais o vendedor. Dali também tem uma questão de disponibilidade, orientação do cliente dentro da loja, agora passa a ser orientação do cliente dentro de um e-commerce. Então, uma ferramenta de busca que funcione bem, vitrines bem construídas, corners de marca que você possa, inclusive, oferecer para o seu fornecedor para ele bancar isso, né? Porque também é de interesse do fornecedor estar bem exposto dentro do seu e-commerce e uma gestão de pricing adequada. E aí tem uma diferença, né? Porque o teu pricing antes, como lojista físico, é a tua redondeza. O teu pricing como e-commerce é o Brasil, né? Então você Uhum. passa a concorrer com o Brasil inteiro, inclusive com gigantes, né? Então, caso você não seja um gigante, essa é uma competição que você passa a ter. Mas eu diria que hoje, assim, no mundo de marketplaces, a grande concorrência são de. Quando você do core, quando você vai para a cauda, é uma briga de pequeno com pequeno, né? E aí o eficiente ganha o jogo. E por trás da loja tem uma gestão como era, fiscal, tributária, jurídica e de atendimento. Essa talvez tenha menos diferenças, né? Quando a gente olha assim, o que tem de muito diferente, que eu diria assim, de tributário, que acaba impactando em operacional, é a distribuição de CMS entre estados. Então, isso uma novidade que o Brasil criou, que até tem a sua justiça de distribuição de CMS para o estado de destino, né? Porque antigamente era só contribuído para o estado de origem, e isso gera só que isso gera um certo trabalho operacional, que você tem que pagar guia a guia, recolher guia a guia, anexar guia a guia, e esse é um trabalhinho diferente. Fora isso, tem um pacote de tributos diferentes, mas isso um bom contador, e tem muitos bons contadores do assunto, podem resolver para você. E tem um trabalho de cadastramento de RP, que esse pode ser um pouquinho mais complexo, mas também com um bom apoio de um escritório de contabilidade se resolve. Mas os pilares se mantêm os mesmos, né? O que a gente tem são traduções deles. Legal. E agora, principalmente nessa época de pandemia, a gente viu muitos negócios terem que se adaptar ao e-commerce para poderem continuar sobrevivendo. Então, foi o primeiro contato de muitos lojistas ou de muitos comerciantes com o e-commerce. E daí, o que você diz de como gerir essas novas operações, logística, de administração, comercial, dentro do e-commerce? Eu acho que assim, vou jogar um pouco
o nosso lado, mas eu acho que a primeira coisa que as empresas têm que entender é que elas têm muitas empresas para resolver os seus problemas. Uhum. Né? Então você fala assim, putz, agora como é que eu vou fazer cadastramento de produtos se eu não sei fazer? Tem empresas que fazem isso. Ah, como é que eu vou tirar foto dos meus produtos para indexar? Bom, isso também vai ter alguém para fazer. Ah, eu preciso ter textos bons, não só para o atendimento do cliente, que isso eu sei fazer, mas para indexar bem no Google. Porque se eu não tiver presente no Google com uma página relevante para o Google, ou eu vou pagar muito caro na mídia, ou eu vou depender 100% de um tráfego pago. Uhum. Também tem uma série de consultores, empresas de SEO que podem ajudar. Talvez o difícil é encontrar alguém que fale, ó, cara, vai nesse cara aqui de SEO, vai nesse cara aqui para fazer gestão de logística, conversa com essa empresa que pode te ajudar nisso. Esse é um jeito de ver, né? Assim, tem muita empresa para te apoiar. E tem facilitadores, né? Quando você olha assim, o Magazine Luiza fazendo uma série de iniciativas para te facilitar, o Mercado Livre fazendo uma série de iniciativas para facilitar a entrada, o iFood fazendo uma série de iniciativas para a entrada de restaurantes, mesmo para autônomos, tem o Get Ninjas fazendo uma série de iniciativas para ajudar os autônomos. Então, assim, o que tem de difícil nessa história é que você paga pedágios muito grandes. Mas eu acho que esse pedágio ele assusta na primeira vista, mas quando você faz a conta, você fala assim, bom, peraí, então vai cair um pedido para mim aqui vindo do Mercado Livre, então eu não vou gastar com mídia, não vou gastar. Ah, eu não vou gastar com financiamento, porque está na conta dessa comissão aí, se o cliente pagar em 10 vezes, está na conta, tá na conta. Ah, então eu não vou me preocupar em acertar um contrato com o correio, porque ele vai vir buscar no meu depósito, então também está na conta. Então, você Uhum. começa a fazer isso, quando você olha, só, bom, acho que é melhor, meu sentimento que eu tenho falado para muitos tantos mães, assim, cara, experimenta isso. E depois, você só tem que ter um controle apartado daquele canal. Você fala, tudo que eu vendi aqui, essas são as despesas, isso é o que sobrou. Porque, muito provavelmente, essa conta vai fechar para você. O que você não pode é depender 100% desses canais e não criar o seu próprio canal, né? Porque quando você olha para Marketplace, por exemplo, eles são canais de aquisição, mas você é a ferramenta de retenção, né? É você que vai, por exemplo, colocar uma amostra na caixa aqui de um agrado para o cliente, é você que vai escrever uma carta e falando para o cara que ele também pode comprar pelo WhatsApp, que ele também pode comprar no teu site direto, e que você dá um benefício para ele se ele comprar no teu site direto, inclusive, que muito provavelmente vai ser menos do que a comissão que você paga para esses grandes players. Então, assim, o que eu vejo é que existe um racional preconceito com marketplaces, acho que é racional, ao mesmo tempo que ele é necessário, porém, quando você vê quem mais reclama, é quem menos faz iniciativas de retenção. Então, você começa a falar, cara, a tua embalagem lá tem um QR Code pro teu Instagram? Pô, não tem. Você tá mandando uma carta pro cara de agradecimento falando que ele pode se comunicar com você pelo WhatsApp? Não faço. Aí você começa a sua cara. Você está se colocando como vítima de circunstâncias que você mesmo que está criando, né? Então, eu acho que, inclusive, eu acho que devam aparecer agências, empresas que se coloquem nesse papel de criar ferramentas de retenção para um vendedor de marketplace. E aí eu acho que, assim, tem algumas dificuldades particulares de e-commerce. Algumas eu já mencionei, como chargeback, por exemplo, essa é bem sensível. Segundo o Sebrae, uma pesquisa de 2 anos atrás, é o principal motivo de morte dos e-commerces no Brasil. Tem logística, né, que eu acho que é um outro bicho diferente. Mas eu acho que uma coisa importante como administração, que é uma das áreas que você elencou, é que, assim, quanto mais a administração, seja numa gestão de relatório, numa visão, numa distribuição de meta, quanto mais parceira da área ela for, melhor. Porque, normalmente, o que você vai ter numa iniciativa que você está começando? Quem cuida de vendas, pô, entende mais ou menos de vendas em digital. Quem cuida de marketing, entende mais ou menos de marketing digital. Então, se o administrativo der suporte de informação, coerência de metas cruzadas e proximidade para fazer revisões desses planejamentos, melhor.
porque as coisas mudam muito, assim, e agora mais do que nunca, porque a gente está com fatores macroeconômicos que mudam a qualquer momento, assim. Sei lá, se você vende suplementos, vai, que é um caso que eu participo. Cara, se fechar os parques de uma cidade, você tem que mudar tudo. Você tem que mudar a tua gestão de mídia, porque você não pode mais comprar mídia, porque você vai gastar à toa. Fechou praia, fechou parque, fechou academia, abriu o parque, abriu a academia, né? Então, assim, quanto mais o administrativo puder apoiar, para não ter rigidez de metas não flexíveis, não entendimento dessas flexibilizações do trabalho das áreas, enfim, melhor. Isso eu acho muito diferente de e-commerce para empresas tradicionais, especialmente para quem está começando. Porque se você pensar num negócio mais longínquo, ele já teve muito tempo de vida, então ele é mais estável mesmo. Você começa no mês, você fala, ó, o máximo que vai ter de variação é isso para cima e isso para baixo, é tipo margem de erro de Ibope, apesar que em momentos eleitorais erra bastante, mas assim, tem uma margem de erro, cara, é aquilo, não vai flutuar muito. Agora, em e-commerce, como é exponencial, muita coisa pode flutuar. Então, um apoio administrativo eu acho muito importante. Massa, legal. E você falou aí dessa experiência de compra personalizada, né, que é muito importante, principalmente nesse momento que a oferta de produtos cresceu muito, então tu tem que buscar mesmo o seu diferencial ali, encaminhar uma cartinha para o cliente, enfim. Isso eu acho muito importante também, achei uma consideração bem legal assim da sua parte. E pensando aí que a gente já está fazendo tudo isso, né? O lojista já está lá ajeitado com o e-commerce dele, já está trabalhando tudo isso. E daí, como é que fica agora a gestão de compras e de estoque? Né? Como é que ele faz para entregar de forma mais rápida? Acho que também para agregar esse conceito de ter um diferencial ali na entrega do produto, né? Eu acho que assim, um grande diferencial que a área de compras do lojista tem é que ela não tem mais limite de gôndola, né? Isso, por um lado, é uma benesse, por outro lado, é um risco. Porque a gente pensa, eu posso ter qualquer produto que eu quiser aqui no site, sei lá, num esquema de just in time. Pô, você pode ter. Mas faz sentido, por exemplo, você cadastrar uma palheta? O teu fornecedor tem 100 palhetas. Faz sentido você cadastrar essa aqui? Isso aí, porque você vai ter que tirar foto dela, você vai ter que administrar o cadastro dela. Se você vender em marketplace, você vai ter que publicar ela. E ela custa R$ 2. Por um frete que vai custar, sei lá, 10 para entregar em São Paulo. Então, tá vendo? Esse é um exemplo de como pode ser um risco, né? Então, eu acho que nessa determinação de mix, eu acho que tem algumas coisas diferentes. Primeiro, você não tem mais limite de gôndola, como eu falei. Ao mesmo tempo, você tem que pensar se aquele produto é bom para e-commerce, porque talvez isso não seja bom, mas talvez isso aqui seja, que é um pack de palhetas. Isso pode ser interessante, porque esse já tem um valor agregado bom para vender digitalmente, porque, sei lá, vai custar R$ 30, um frete pode até custar um terço disso, mas é uma conveniência interessante. Se juntar com mais coisa aí, fizer um cross de um upsell, melhor ainda, né? Então, acho que isso é a configuração do produto que vai ser vendido. O terceiro ponto disso, assim, uma vez que você determinou que você vai vender isso, você faça a melhor exposição possível desse produto. E a melhor configuração de carrinho, tanto para você quanto para o cliente, é uma configuração no qual ele não leve só um produto, né? Então, assim, se você tem uma proposta, por exemplo, de ser uma loja de pesca, digamos, que são bem nichadas e tem muita escala. Uma loja de pesca normal, ela tem 5, 10 mil escalas. Se você oferecer muito pouco mix, esse negócio provavelmente não vai para frente, porque o cliente, se achou uma carretilha, mas ele não volta a comprar porque não achou anzol, por aí vai. Eu não entendo muito de pesca, não gosto de pescar, mas como eu já desenvolvi a categoria, eu sei. Então, assim, se você não tiver um mix muito adequado para o e-commerce, com configurações, por exemplo, de criar combo, como eu falei, coisa assim, e não fizer links de cross-sell, e aí você faz esses links de forma a criar departamentos, a fazer um compre também, fazer as pessoas viram isso, mas compraram isso. São algumas ferramentas que as plataformas têm que ajudam o cliente a navegar e chegar em configurações de carrinho mais robustas, que é o ideal para todo mundo, né? O cliente não quer ficar indo em 10 lojas para comprar e você quer que ele compre o máximo possível com você, não só para ele aumentar o teu ticket, mas para você ter uma venda mais eficiente, porque é uma entrega só, para um valor agregado maior, né? Por aí vai. Então, acho que isso é importante.
Outra coisa, assim, existia muito, é muito comum em empresas mais flats ter conceitos de gestão de estoque de mínimo e máximo, por exemplo. Tem um mínimo e máximo de estoque lá, bateu o mínimo, compra, e por aí vai. Só que quando a gente fala de e-commerce, esse conceito, no mínimo, ele tem que ser trocado por cobertura, no mínimo, por cobertura de estoque. Porque é tão sazonal, especialmente num negócio que está crescendo ou começando, que se você setar o mínimo e máximo de estoque hoje, amanhã ele já. Amanhã eu não diria, mas até porque não pode ser uma variação diária. Mas mês que vem, esse mínimo e máximo pode já não funcionar. Ele pode já ser outro. Então, no mínimo, trocar o conceito de mínimo e máximo por cobertura, e mais. Acho que tem uma diferença, que assim, quando a gente pensa em loja física, o ambiente de comparação e de tendência, ele é meio local, né? Então, você falou, no meu bairro, para o meu público, esses são os meus concorrentes e tal. Quando você vai para o e-commerce, você olha que os seus concorrentes se multiplicaram pelo Brasil inteiro, né? Então, aí você tem que enxergar tendências de uma forma diferente, que não é só a sua tendência local. Por fim, eu diria que tem uma coisa que é muito diferente de e-commerce, que é uma loja aberta 24 horas. Então, é muito comum como consumidor, se você criar um alerta de preço lá no Zoom, que agora o Zoom já é dono do Buscapé, né, eu tenho, você cria um alerta de preço lá, você vai ver que na madrugada sempre aparece uma oferta diferente. Sim. Porque a gestão de preço ela não é mais das 8 às 8, né? Uhum. Então, isso é outra coisa que eu acho bem diferente de um lojista se adaptando a esse meio. Legal. E a gente falou aí durante o papo do marketplace, do e-commerce, ficamos navegando aí entre os dois. Exigem gestões apropriadas para cada formato, para o marketplace e para o e-commerce? E como é que a gente faz para melhorar cada processo, né, de cada uma dessas vertentes? É bem diferente, na verdade. Acho que assim, quando a gente fala da venda, ela é bem diferente. Porque, bom, começa pelo volume, né? Assim, no marketplace você vai ter, se você trabalhar bem, você vai ter um volume muito maior, então você já começa, né, num momento de começo, a proporção pode se tornar muito difícil. Então, o que não pode acontecer é você ser 100% dependente de marketplace na sua conta, provavelmente não vai fechar, né? Mas eu acho que assim, o que tem de muito diferente? Praticamente tudo. Então, só assim, como é que eu faço para ter um conteúdo que indexe bem no Google? Indexar quer dizer ter um bom posicionamento no Google. Tem uma técnica que você pode seguir, alguns pilares meio conhecidos, assim, o conteúdo tem que ser relevante, a página tem que ser fluida, a construção dela tem que ser simples para o robô do Google mergulhar nela e colher as informações. Você tem que estar sempre com conteúdo renovado, porque senão o robô para de passar e para de entender que você é um site que se renova sempre. Enfim, esse é um jeito de trabalhar para o seu site. Quando você vai para marketplace, é outro jogo, porque ali o teu produto, a tua oferta está concorrendo com o mesmo produto ofertado por outro cara em um buy box de concorrência de disponibilidade, prazo de entrega e preço. E preço de entrega. Então, ali você tem um tipo de concorrência que é muito mais direto da oferta. No teu site, você pode tratar muito mais o cliente com um tipo de comunicação diferente, um entendimento diferente, você pode subir um vídeo explicativo, reviews que você tenha. Lá no Marketplace, você é uma oferta e o conteúdo é deles, né? Então, isso já é uma grande diferença. E os marketplaces agora, o Mercado Livre tem um negócio muito legal agora, que é um Analytics do Mercado Livre, um Trends do Mercado Livre, que você consegue ver por categoria, departamento, quais são as palavras mais buscadas para você trabalhar os seus textos lá dentro. Porque no Mercado Livre não tem essa concorrência de buy box, né? Cada um tem a sua oferta, e se tiver 20 caras vendendo a mesma coisa, vão aparecer 20 ofertas dessa mesma, 20 links dessas mesmas, 20 páginas dessas mesmas coisas. E essas evoluções são constantes, né? Se olha na B2W é de um jeito, no Mercado Livre é outro, na Amazon é outro, e por aí vai, né? Na B2W, por exemplo, você pode fazer uma ação de cashback com o wallet deles lá, que é o Wami, né? No Mercado Livre tem um programa de cashback, você vai lá, aperta o botão, não tem. Lá na B2W tem, lá na Americanas tem.
Então, assim, cada canal, ele tem suas propriedades. Cada canal ele tem suas propriedades. Eu diria, assim, que o grande risco que existe é você querer jogar todos. Sim. Porque pode ser que o seu produto não seja adequado. Por exemplo, tem categoria aqui na Amazon, não tem oferta. Para que você está lá? Né? Já tem outras categorias que na Amazon, a Amazon é a melhor, assim como o Mercado Livre, assim como, enfim. Então, eu acho que o que tem que se entender é, antes de tudo, assim, por onde eu quero estar, com qual ordem eu vou fazer e quão seguro eu tô para ir para o próximo. Porque muita batalha perde a guerra, né? Eu acho que esse é o principal conselho que eu diria. E assim, e tem que ter uma doutrina de rotina de dado e mudança de rumo. Isso tem que ter. Porque assim, se você não olhar o dado todo dia, e aí eu diria que é uma coisa que para uns agrada, para outros não. Mas eu sou metódico, então para mim funciona muito bem. Que é, eu tenho meu horário de recolher dados de ontem. Então eu passo lá, eu travo a minha agenda, eu não faço nada naquele horário, que é a minha hora de olhar dados do dia passado. E dali você tira as conclusões, né? Porque é do dado que você vai explorar a causa. E aí você acaba. E as causas para um bom varejista, pô, ou é preço, ou é público, ou é mix, ou é alguma cagada que tem no meio do caminho, quebrou algum processo, pode ser. Mas, assim, um bom varejista, ele vai olhar aquilo e vai falar, pô, por que essa margem foi tão baixa? Pô, por que flutuou tão para cima essa venda? Ele tem na cabeça dele quais podem ser os motivos. Ele só tem que saber onde ele descobre, né? E Aham. aí é a questão da tradução, e não dos pilares. Legal. Legal, Fábio. Estamos chegando já no finalzinho do nosso papo. Tem alguma coisa que você ainda queira acrescentar para a gente, para que a galera aí preste atenção e se fixe mais nesse processo de gestão de operações? E também fala para a gente como a gente faz para te achar, né? Como é que a gente faz para achar a Tactics? Tá? Bom, eu tenho alguns takeaways aí que eu acho importantes de cultura, eu diria, né? Né? Primeiro é assim, como eu acabei de falar agora, assim, tem que existir uma tara por dado. Assim, tem um limite, né? Porque assim, se você for muito micro no dado, talvez não sirva para nada. Então você tem que criar modelos de leituras diferentes para cada nível e área da organização. Isso é fundamental. Assim. Toda área tem o seu dashboard e tem que ter um nível de exploração daquela macro informação até um limite que é interpretável e que vire uma ação. Porque também não adianta você socar um monte de dado por aí que vira flutuação de informação, né? E mais nada, né? Eu sempre falo assim, ó, quando eu recebo um relatório onde simplesmente vê assim, segue o relatório, aquilo é muito ineficiente, né? Porque nem quem produziu tirou alguma conclusão sobre aquilo. Então Uhum. eu acho um absurdo receber um relatório, segue o relatório. A melhor forma de receber é segue um relatório, os principais pontos são esses de atenção sobre o nosso negócio. Aí quer dizer, porque assim, imagina você receptor disso, aí você olha lá, tem 30 pessoas que receberam. Você fala, cara, quem que tá olhando isso se ninguém dá um reply, né? Aham. E quão fácil é para alguém que está menos inserido nisso tirar alguma conclusão? Então, eu acho assim, quem manda uma informação, ele tem que dar uma interpretação daquilo. Senão, ele está simplesmente circulando um documento, né? E dá para fazer um teste rápido, assim, ó, circula um documento com erro, só para ver se alguém vai reclamar. Um erro grotesco. Se ninguém reclamar, é Ninguém tá porque lendo. ninguém está vendo, né? Então, então eu acho, mas assim, a empresa, o organismo, ele tem que ser guiado por dados. Segunda coisa é, como eu falei, aí se livrar de decisões egocêntricas e de posicionamentos muito fixados e imutáveis. Porque as coisas mudam. Os cenários mudam, os concorrentes mudam, os produtos mudam, os preços mudam, o cliente muda. Né? Se o teu mix de clientes antigos e novos mudar, sei lá, de 70% de antigos e 30% de novos, se isso inverter, muda tudo, mudou o jogo. Isso pode acontecer. Isso pode acontecer de uma hora para outra por algum fator que você talvez nem controle, né? Principalmente no digital, né? Que tudo muda muito rápido. Principalmente. Então, assim, eu acho que a gente tem que se livrar de qualquer posicionamento imutável ou de qualquer decisão egocêntrica.
né? O que é muito comum, eu sei de gerações, assim, né? De que, pô, o dono do negócio é o dono do negócio, a decisão é dele e tal, mas se você tem gente boa, ou na tua equipe, ou de terceiro, pô, ouve o cara, né? Eu acho que isso é importante. E aí, isso também dá uma sequência de dar uma liberdade de criação mesmo, assim. E por quê? Porque aí eu linko com o meu final, assim, hoje quem ganha o jogo não é o grande, né? Pode ser o grande, mas quem ganha o jogo é o rápido e o eficiente. Então, se você pensar assim, pô, surgiu um Airbnb aí, por que não foi criado pela TUI, pela CVC? Porque, cara, o cara é mais rápido, o cara é mais eficiente, o cara é menos preso a uma estrutura gigante que ele tem que convencer N papas da estrutura a aprovar, e as coisas vão andando. Então, eu acho que quando você não dá essa liberdade de criação, de experimentação, cara, você tem que estar no budget, você tem que ter no budget uma linha de perda de experimentação, porque se você não permitir isso, alguém vai permitir. E esse alguém que permitir e se posicionar no mercado como alguém que faz isso, o posicionamento no digital, ele é quase que um muro de entrada. Não é nem uma barreira, assim, é uma muralha da China para alguém chegar em você. Porque, pô, o cara já se posicionou, já ganhou PR, a galera já conhece, já tá na boca do povo. Meu, já era. Pra alguém chegar lá e vai ter que torrar muita grana. Então, assim, é muito mais caro você seguir alguém e tentar chegar no que alguém já conquistou do que dar margem a errar, experimentar e ser o pioneiro. Meu ponto é esse, assim, não existe como essa conta ser melhor, essa conta de seguir alguém, né? Tem uma frase retórica, até esqueci a frase exatamente, mas assim, se você do Bezos, mas se você está focado no teu concorrente, você já está atrás, você já vai gastar para chegar atrás dele. É melhor você pensar em alguma coisa que ninguém está fazendo, porque Sim. Aí a sua chance de posicionamento é muito maior. E o teu negócio vai fazer muito mais sentido. Então, acho que é isso. Queria agradecer a vocês pelo tempo. Eu estou 100% disponível. Quem me procura sabe, eu tento conversar com quase todo mundo que me procura. O meu LinkedIn é /Fábio Mori, vai aparecer aí embaixo na tela. Meu Instagram é @Fábio Mori e o site da Tactics é tactics.com.br. Espero os contatos, estamos super à disposição, não só eu, meu sócio, minha equipe, enfim, nós estamos mega à disposição para contribuir. Acho que esse é o nosso papel, né? Nós não estamos, muito provavelmente nós não somos a solução eterna dos nossos parceiros, nós fazemos parte de um período importante da vida deles. É assim que a gente se posiciona e espera contribuir. Ótimo. Muito obrigado, Fábio, por trazer tanta sabedoria para a gente nesse papo. Foi muito, muito enriquecedor até para mim, que conduzi aí com você e que estou inserido aí no meio, tratando desse assunto do e-commerce na SMV. Poxa, aprendi bastante contigo. Muito obrigado. E a galera aí que está assistindo, gostou da palestra do Fábio, gostou daí do talk que a gente teve, faz um story no seu Instagram, marca lá o Instagram do Fábio, marca o Instagram da Clint, coloca aí a hashtag SMV20, que a gente quer conhecer vocês também que estão acompanhando o nosso conteúdo aí. E para o Fábio também ver quem está acompanhando o conteúdo dele lá, tá bom? Valeu, galera. Continuem ligados na SMV. Tem mais conteúdo aí pela frente. Obrigado. Foi um prazer. Espero que você tenha gostado de assistir esse conteúdo e que tenha feito sentido para a realidade do seu negócio. Fica aqui o convite para você conhecer a Clint e as outras formas que temos para ajudar o seu negócio a crescer. Somos uma plataforma que conecta empresas a fornecedores de serviços digitais. Você entra na nossa plataforma, faz um cadastro rápido, conta um pouco sobre as suas necessidades e nós encontramos a agência digital ideal para o seu negócio. Tá precisando vender mais pela internet? Nós sabemos como te ajudar nisso.